sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei nas pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Vamos cantar o nosso salmo com resposta. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Quem poderia retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Esqueceu o vosso servo, ó Senhor, mas que quebraste os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso ofereço um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas na presença de seu povo reunido. O cálice é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 23 a 26. Baseamos na mais antiga tradição cristã, Paulo está na instituição da Eucaristia, memória permanente da morte e ressurreição do Senhor. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beber, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comeres deste pão e beberes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho.
Preparemos para acolher a palavra do Senhor de Jesus, que se apresenta com aquele que serve e que dá a vida para a nossa salvação. Vamos ficar. Eu sou no mandamento que vos amei. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa e, romano, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não me lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Ele disse aos discípulos: Compreendereis o que acabo de fazer. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Assim como eu falei no início dessa celebração, os nossos corações, pouco a pouco, nessa Semana Santa, nós que participamos dos atos de fé, vamos configurando ao coração de Cristo. Os próprios cantos, como vocês percebem, já assumem uma tonalidade diversa. São cantos que já narram das entrelinhas todo o sofrimento que está por vir, mas também são cantos que narram e proclamam um futuro glorioso para a humanidade, o futuro de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos três leituras fundamentais hoje, leituras que muitas vezes é difícil de explicar, porque essas leituras já falam por si só. Quando olhamos a primeira leitura, percebemos uma história de cabrito, de uma ovelha, de um cordeiro. Interessante. Há muitos e muitos anos, antes de Jesus Cristo, Deus se manifestou na história da humanidade. Ele se manifestou chamando por nome Abraão.
ele resolve escolher Abraão no meio de um povoado simples e diz: Abraão, eu vou ver bênçãos, terra, prosperidade. De modo que essa história da salvação vem decorrendo pouco a pouco. Depois encontramos mais na frente que os israelitas, por intermédio de José, vão para o Egito. E no Egito, quando José morre, entra um faraó que não conheceu. E esse faraó se derrubou, mas o povo, os israelitas, estão quase dominando o país. Estão crescendo cada vez mais. O que foi que o faraó fez? Os colocou à dura escravidão. Mas Deus sempre encontra um modo de se manifestar na história. E aí Deus resolve chamar Moisés e ir libertar os egípcios. Tantas coisas aconteceram. Moisés foi várias vezes ao faraó, mas o faraó não concedeu. Vieram assim as 10 pragas do Egito. E o Egito ficou praticamente solapado diante de tantas epidemias, pestes, etc. Interessante que um dia também veio sendo perseguido por Faraó e pelos egípcios. E o mar vermelho se abre e os israelitas passam novamente. E assim, isso marca uma vez por todas a libertação do povo. Se instaura a tradição da ovelha, do cordeiro imolado. O interessante é que essa leitura fala de cordeiro. O cordeiro por família, o cordeiro será sem defeito, antes assumirá. Como é que os cristãos assumirão? Para expiar os pecados, não mais precisa matar uma ovelha. Isso se deu em Jesus Cristo. Vocês perceberam a saída do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Antigamente se ofereciam os pecados matando um cabrito novo, humano, derramando sangue. E Jesus Cristo propôs isso. Eu instaurarei convosco uma aliança nova. Uma aliança agora fundamentada não em pedra, mas uma aliança fundamentada no coração do homem. E aí Deus chama Jesus Cristo para se encarnar uma vez por todas na história da humanidade. Não mais derramar o sangue do cabrito, o sangue da ovelha, mas agora se derrama o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo que Ele assume sobre si todos os pecados da humanidade. E Deus também ressuscitará. Ele assume sobre si todo o sofrimento, as angústias, as profetas têm uma cultura bem particular. E eu pergunto a vocês: ora, Jesus Cristo é filho de Deus, mas por que os homens o condenaram agora? Por que ele morreu? Os judeus esperavam a vida do Senhor glorioso, do Senhor sobre as nuvens. Por isso mesmo que não podemos pré-moldar aquilo que queremos para Deus. É sempre Deus que nos escreve. Jesus Cristo se encarnou e viveu de modo simples. E por que o condenaram à morte? Porque ele veio para quebrar os grilhões da escravidão que acorrentavam. Os fariseus, os mestres da lei, dominavam. O Antigo Testamento era posto para aquelas pessoas em modo de lei, a lei pela lei. E Jesus Cristo diz: não a lei pela lei. Está errado. O que é que diz o coração do homem? Qual a sua intenção? E assim Jesus Cristo entra em choque com toda uma cultura. Ora, se você está no poder, você não quer admitir esse conflito, não quer admitir que alguém veio dizer que aquilo está errado. Então, desse momento em diante, se procurou um modo de marcos desse breve percurso histórico sagrado, entramos na segunda leitura.
Multiplicai, pois, esta oferenda, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças ao partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.